Nesse vídeo a gente vai te ensinar como você pode usar os 4 elementos fogo, terra, ar e água no seu mapa astral. Every single day, I'm gonna make something great. Namastê! Eu sou a Marina. E eu sou a Mariana. E a gente é do Universo Astral. Então, se você gosta de astrologia, já vai dando o seu joinha, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre astrologia, os trânsitos, a espiritualidade, tudo que envolve esse meio de energias que a gente ama. Então, vamos lá? Como canalizar os elementos em excesso do seu mapa ou trabalhar os elementos que faltam? Então, cada signo, ele é representado por um elemento. E nós, né, como a gente já sabe, temos todos os signos, então todos os elementos dentro do nosso mapa astral. Porém, às vezes, quando a gente tem muitos planetas, Sol, Lua, Ascendente em um determinado elemento, esses elementos acabam ficando em excesso ou às vezes em falta dentro do nosso mapa. Então, hoje a gente vai entender como a gente pode canalizar a energia quando a gente tem um excesso de algum elemento dentro, né, do nosso mapa e como a gente pode também trabalhar a falta de algum desses elementos. Por exemplo, as casas, né, que representam palcos da nossa vida. A gente tem um determinado signo representado por um determinado elemento e dependendo do elemento, né, fogo, terra, água, ar, que a gente tem ali, a gente tem que usar essa energia no local, nesse local da nossa vida. Então, por exemplo, na casa da carreira você tem fogo, então você tem que ter mais ação, mais autonomia, motivação. Então, caso você tenha muitos planetas, Sol, Lua, ou tenha um ascendente em um determinado elemento, você tem que canalizar essa energia e assim que você nota que você não tem muito planeta, né, em determinado elemento, às vezes a Mariana, por exemplo, não tem muito aí em fogo, eu não tenho muito em água. Então você entende que tem que trabalhar esse elemento, essa falta que você tem desse elemento ou excesso, no caso eu tenho de fogo, e entender o que isso pode causar. Então primeiro a gente vai entender como que funciona essa questão dos elementos, né? Fica falando elemento, água, terra, ar, mas vamos aqui para vocês entenderem certinho como que é. Então, os signos, eles são divididos, como a gente já disse, em 4 elementos, né? E cada um deles, dependendo em que aspecto ou casa você tem esses elementos no seu mapa, vai mostrar que energia a gente tem que usar naquela determinada área da nossa vida, né? E os elementos, assim como os signos e os planetas, eles têm as vibrações altas e as vibrações baixas. Então é interessante a gente entender o que significa cada um deles para a gente poder usá-los com sabedoria, né? Então vamos começar falando do elemento que a Marina mais tem, que é fogo. Então vamos lá. Os signos que são desse elemento: Áries, Leão e Sagitário. Então nas vibrações mais altas desse elemento é ali que a gente tem que iniciar algo, né? Iniciar uma experiência, ter uma ação, ter motivação, uma coragem, ser autoastral, espontâneo. Por outro lado, se a gente vibra nas baixas energias, a gente se torna ansioso, às vezes briguento, explosivo, né? Fogo de palha, porque a gente toma atitude, mas não termina, não tem motivação para continuar. Então, quando falta esse elemento no seu mapa, pode ser aí um pouco letárgico, parado, procrastinar as coisas. Então, nesse caso, a gente tem que procurar onde que está o planeta. Em casos, a gente tem que trabalhar o planeta Mercúrio, né? Mas nas energias mais elevadas, ou seja, nas vibrações mais altas desse signo. Outra forma legal aí de você despertar o fogo no seu mapa é entrar em contato mesmo com o elemento fogo, na prática, na matéria, né? Então, ficando no sol, acendendo velas, fazendo atividades aí que gerem energia, exercícios, por exemplo, comendo até alimentos que gerem um calor, né? Dependendo do que você gostar e te fizer bem, claro, como pimenta, canela, gengibre, acender velas, como eu já falei, quando possível, às vezes usar cores mais quentes, fortes, né, para poder entrar em contato nessa energia, nessa troca com esse elemento.
E aí, quando a gente tem esse elemento em excesso no nosso mapa, a gente tem que lembrar de sempre estar em movimento, direcionar para algo que você goste também, né, de fazer. E é importante você respirar, né, você desacelerar, porque tem essa tendência a ter muito fogo, ficar ansiosa. A gente tem que entender que o nosso corpo não é só matéria, ele também é energia. Então, o movimento é importante, mas o parar, respirar também é, porque nós somos seres espirituais. Então é legal também não querer impor as suas vontades, as suas verdades no outro, porque cada um tem uma forma aí de experienciar a vida. E nem todo mundo é explosivo, fica assim, virado no giraia. Então a gente tem que respeitar a verdade de cada um, né? E aí tem o elemento Terra. Então, o elemento terra, né, que representa aí o signo de Touro, Virgem e Capricórnio, né, nas vibrações mais altas, dependendo de onde você tem esse elemento, é ali que você vai coagular, firmar, estabilizar, né, o que você iniciou no elemento fogo. É aí que acontece a realização na prática, né, no propósito. Nas vibrações mais baixas, a gente pode acabar cristalizando padrões, né, ser muito material. E quando falta esse elemento no mapa, a gente pode perder um pouco da nossa força realizadora. Nesse caso, o que a gente tem que trabalhar? O planeta Saturno, né? Sempre nas suas vibrações mais elevadas, dependendo do signo e do local do mapa onde você tem, né, esse Saturno. E também a gente pode entrar em contato com o elemento terra. Como que a gente vai fazer isso? Pode ser caminhando na grama, tendo cristais por perto, né? Porque os cristais, eles vêm da terra. Ter um vaso com terra ali dentro da sua casa, em algum local. Assim, a gente pode estar em contato com esse elemento de alguma forma. E quando a gente tem terra em excesso no nosso mapa, né? Muitos planetas, né? Sol, lua, ascendente, é interessante a gente prestar atenção na nossa alimentação e também no nosso apego à matéria, né? Observar nossos hábitos, nossas rotinas, se estão bem organizados, né? Organizado sem estar muito fixado, né? Porque é importante a gente ter um pouquinho de flexibilidade também, né? Então, manter uma rotina, mas em equilíbrio, né? Tentar soltar um pouco o controle, né? Trabalhar também a fluidez e não acabar fixando aquilo que às vezes não faz bem, tá? E aí depois vem o elemento ar. Então a gente tem os signos de Gêmeos, Libra e Aquário. Então nas vibrações mais altas, a gente tem o poder de interação, de troca. Então a gente aprende, a gente ensina e harmonizamos as energias de troca. Nas mais baixas, a gente pode tender aí a uma superficialidade, ser aéreo, né? Não conseguir aí estar atento, fica muito disperso. Então, quando falta esse elemento ar no seu mapa, pode perder aí o poder de se impor, ou pode ficar travado. Então, nesses casos, a gente tem que trabalhar o planeta Mercúrio, né? Mas nas energias mais elevadas, dependendo do signo em que esse Mercúrio está no seu mapa. Tá? E também a gente pode entrar em contato com esse elemento acendendo incensos, deixando as janelas abertas, né? Entrando o ar livre, né? Respirando o ar livre, lendo, estudando, trabalhando os nossos conhecimentos, as nossas trocas de relação. E quando a gente tem esse elemento aí em excesso no nosso mapa, a gente tem que buscar informação. E pegar essa informação que buscamos e trocar elas, né? Trocar com o outro. Não ficar apenas guardando ou ficar muito estagnado, né? Sem buscar novos aprendizados, novos ares. Então, pesquisa, leia, assista a algo que te traga algum aprendizado de acordo, lembrando, com o signo que você tem Mercúrio. Então, saiba entender e respeitar também a verdade do outro, né? Não queira impor a sua opinião. Passar informação, mas sem impor a sua opinião. Também é importante aí ter momentos mais relax aí, que não te façam pensar muito, então analisar muito, porque como é um signo que fala muito desse mental, pode criar essa ansiedade, essa rapidez mental. Então procura meditação nunca é demais, né? Que traz aí um equilíbrio mental que precisa para as pessoas que têm muito ar, excesso de ar no mapa ou que estão precisando também
avivar aí o Mercúrio que tá dentro do mapa. E aí a gente vai pro último elemento, que é a água, né? Que representa aí os signos de Câncer, Escorpião e Peixes. E o elemento água, nas vibrações mais altas, a gente tem o poder de cuidar, de nutrir, de transformar, né? É onde nós temos as emoções, né? Os sentimentos harmônicos. E nas vibrações mais baixas, a gente pode ter um pouquinho de intolerância emocional, cair na questão de dramatizar muito, do vitimismo, né? Ter o humor muito oscilante também. E quando falta esse elemento no nosso mapa, a gente pode acabar perdendo a sensibilidade, né? Não conseguir colocar nossas emoções para fora. E aí é importante a gente trabalhar a nossa lua, né? Então, em que signo você tem a lua, em que local você tem a lua, né? Trabalhar a sua lua de maneira elevada, dependendo de onde você tem. E você também pode ter contato com o elemento água, além de trabalhar a sua lua, como tomando banhos de imersão, né? Se você tem possibilidade, mar, cachoeira, rio, né? Massagens com óleos essenciais também é legal. E quando a gente tem esse elemento em excesso dentro do nosso mapa, é interessante que a gente consiga trabalhar de maneira elevada as nossas emoções, né? Então não ficar guardando muitas mágoas, muitos ressentimentos, né? Deixar fluir as emoções, ter rituais de limpeza, né, no dia a dia. Então incluir algum ritual de limpeza aí na sua rotina, se você sente muito forte. Então, se você tem forte essas sensações, é interessante, de repente, até fazer algumas terapias que consigam acessar aí o inconsciente para conseguir desbloquear essas questões, né? A meditação também é super interessante. E outra dica é acompanhar os trânsitos lunares, porque a Lua, ela rege as águas do planeta e nós somos feitos, né, de muita água aí no nosso corpo. Então a Lua vai ditar muito as nossas emoções. Então vê em que fase, em que signo ela tá, em que local do seu mapa ela tá passando, né? Isso vai te ajudar muito a entender as suas emoções. Então, colocando aqui um pouquinho na prática das nossas vivências, eu tenho falta de água, né? Ausência do elemento água. Por outro lado, meu maior elemento presente é fogo. O da Mari... O que eu mais tenho é ar e o que eu menos tenho é fogo. Tá, então, já pegando essas dicas, você já consegue saber ali o que você pode trabalhar. Só que assim, você pode estar pensando... Ah, mas como que eu vou saber qual é o elemento que eu tenho mais, qual é o elemento que eu tenho menos? Então a gente vai te dar 3 opções. Primeira, vai lá no astrolink.com, faz o seu mapa, lá ele vai te dar porcentagens de qual elemento você tem mais presente aí no seu mapa astrológico. A segunda opção. Você pode dar uma olhada, então você vai ver que você tem muitos planetas num determinado signo do elemento fogo. Então você vai considerar ali fogo. Ou existe uma contagem que a gente faz maior para Sol, Lua e Ascendente. Tem uma técnica de contagem. Isso. De porcentagem com os números, e aí é mais precisa, exige um pouquinho de um conhecimento aí, uma base. Sim, Mas você pode ver onde você tem a maioria dos seus planetas, Sol, Lua, Ascendente, já vai te dar uma boa base, né, de onde você tem que trabalhar isso. E também, por exemplo, se você tem água na casa 2, é ali que você tem que usar as emoções, né? Ar na casa 3, onde você tem que usar as trocas. Então, dependendo de cada casa, você vai ver que elemento você tem e vai aplicar a energia dos elementos naquela determinada casa, ou seja... Naquela área da vida. Isso, naquela área da vida, exatamente. E essa contagem, né, de acordo com a área da vida, a gente ensina no nosso curso de astrologia inicial. Se você quer saber mais, aí se interessa por astrologia, tem o link aqui embaixo, então dá uma olhadinha lá, tem tudo explicadinho pra vocês entenderem do que a gente tá falando. E outra coisa, não esquece, né, a gente já falou lá no início, mas se inscreve aqui no canal, é muito importante pra gente, porque aí o YouTube começa a mostrar mais essas questões de astrologia, energia, espiritualidade, ajuda o nosso canal também que tá começando, então clica no joinha e sejam muito bem-vindos, e sempre a gente vai trazer aqui conteúdos muito especiais e que a gente considera importante para a evolução pessoal de cada um. Então, siga a gente nas redes sociais. Nas redes sociais também, se você se identifica e gosta do nosso trabalho, dá uma força aí pra gente, né? Se inscreve no canal, como a Marina falou, segue a gente no Instagram, a gente posta
praticamente todos os dias conteúdo, todos os dias as energias do dia, né? Então é bem interessante. Então a gente fica por aqui. E é isso. Namastê. Namastê. Eu sou a Marina. E eu sou a Mariana. E a gente é do universo astral. Então se você gosta de... Eu tô meio... Seu ar. Não, Eu ia fazer... nos vídeos... A gente vai começar agora. Namastê. Ah, não, a gente tem que falar. Eu sou a Marina, eu sou a Mariana, tá? E se você gosta de astrologia, se inscreve no canal, dá o seu joinha e vamos para o conteúdo. Ai, já fiz, já. É verdade.